Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos aqui do canal Vida Exemplar. Eu e meu esposo, me chamo Kézia Queiroz. Eu sou Christian Queiroz, né, e aqui nós estamos na Academia Vida Exemplar, ok? Então a gente vai discorrer aqui alguns assuntos, vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória, como que nós nos conhecemos, como que foi o processo de crescimento das nossas vidas, né? Como casal, como família e como profissional também, ok? Exatamente. Christian e eu queremos trazer através desse canal Vida Exemplar um auxílio para todas as pessoas que, assim como nós, querem alavancar as suas vidas, querem conquistar uma independência no pensamento livre, em um crescimento abundante em todos os aspectos das nossas vidas. Ou seja, vida financeira, vida espiritual, vida emocional, a sua família, ok? Então esse é o propósito desse canal. Nós estaremos trabalhando com esse objetivo. Então, para começo, para que vocês possam nos conhecer um pouco mais e venham, se desejar assim, querer caminhar nessa jornada de crescimento e amplificação da mente, nós queremos nos apresentar. Queremos apresentar um pouquinho da nossa vida para que você assim sinta a vontade em querer caminhar conosco. E no final nós queremos fazer um convite bem especial para vocês. Nós vamos seguir aqui o nosso roteiro que nós escrevemos, né? Você tem que ter um planejamento. Você já vai entendendo aí já que tudo ele parte de um planejamento. O Bob Proctor, Napoleão Hill, ele cita uma frase que ele diz que os sonhos são projetos a serem realizados. Então vamos nessa caminhada. Bom, e aqui nós vamos falar um pouco sobre o nosso casamento, como a gente trabalhou o processo de co-criar esse casamento. Então assim, eu venho de uma família de 6 irmãos, 5 homens e a minha irmã caçula, mulher. Meu pai e minha mãe são casados até hoje, uma família estruturada, E com esse objetivo, a gente cresceu com esse princípio. E o que aconteceu na trajetória? Aconteceu que chegou um momento que eu já estava morando sozinho, já seguindo a minha vida. Eu cheguei a Deus, que eu chamo meu amigo, E eu cheguei ao meu amigo e pedi a ele, meu amigo, eu gostaria que você me apresentasse aquela que fosse a minha esposa. E aí eu fui um pouco mais incisivo, Eu falei, olha, se o senhor fosse o Christian, se fosse eu, como que o Senhor escolheria uma esposa, ou seja, o Espírito Santo? Se ele fosse o Christian, como que ele escolheria? E aí eu deixei para ele, Eu não determinei como que eu queria, não, olha, se o Senhor fosse o Christian, qual seria essa esposa? E assim aconteceu que nós nos conhecemos no dia 11 de abril de 2003, E naquele momento ali foi aonde Deus nos apresentou. E a Kézia pode contar um pouco sobre a parte dela. Exatamente. Para quem ainda não nos conhece, nós somos cristãos. E às vezes você, mesmo não sendo cristão, sendo de qualquer outra religião, possa não se sentir tão familiarizado com o nosso jeito de falar, mas de qualquer modo, o convite para estar caminhando conosco é para todos aqueles que querem crescer, querem ter abundância em todas as áreas. Isso independe da religião que você professa, se você acredita em Deus, se não acredita, se você tem religião, se não tem, isso não vem ao caso, ok? Então, da minha parte, eu tinha acabado de entrar aos 22 anos e estava buscando um relacionamento de forma que eu gostaria de me casar com aquela pessoa que eu conhecesse. Eu não queria ter mais nenhuma desilusão amorosa e viver aventura alguma. Eu queria definir a minha vida. E então, eu levei isso a Deus em oração, co-criei um marido que eu gostaria de ter, né? Orei a
Deus e apresentei ali aquele marido que eu gostaria de ter. Foi impressionante, porque eu me ajoelhei ao chão, orei e em choro eu falei, Deus, eu não quero mais viver nenhum tipo de relacionamento que não venha ser sério para construir uma vida e uma família. E foi impressionante, porque eu me levantei daquele momento muito decidida com o que eu queria e simplesmente eu esqueci aquele momento assim de... não fiquei ansiosa, certo? Coloquei diante de Deus e disse apenas para minha mãe, mãe, a partir de agora se prepara, porque em breve eu sei que eu vou me casar. E foi interessante porque 2 meses depois, foi em fevereiro isso, março, abril, nós nos conhecemos. E então tudo aconteceu muito rápido e às vezes as pessoas se assustam, porque quando a gente diz que depois que nós nos conhecemos em 2 meses e meio, nós nos casamos, algumas pessoas, meu, que loucura foi essa? Bom, o que eu posso dizer que foi a loucura mais sã que eu fiz na minha vida, mais assertiva, e valeu muito a pena. E o detalhe é que muita gente imagina como loucura, mas como nós nos colocamos à disposição do Criador para que Ele trouxesse aquilo que nós pedimos a Ele, né? Então não vejo isso como uma loucura, eu vejo como uma resposta de um desejo. Então nós desejamos algo da maneira de Deus, ou da maneira do Criador, e isso veio a ser concretizado em nossas vidas. Eu fiz a minha oração, a minha prece com Deus em dezembro, né? E em abril aconteceu que nós nos conhecêssemos, e esse ano agora, em abril, vai fazer 18 anos que nós estamos juntos, vamos dizer assim, que nós nos casamos em julho, mas que a gente se conheceu foi dia 11 de abril, e desde lá nós já estamos aí tendo um convívio, um relacionamento. Exatamente. Nos casamos, na época não tínhamos condições nenhuma, assim, porque a maioria dos casais se namoram algum tempo e juntos já constroem alguma coisa. Nós não tivemos nada disso, não tivemos tempo, apenas a fé de que iria dar tudo certo. Gente, nós não tínhamos nada para nos casar, né? E financeiramente, nada. Mas foi impressionante. Nós determinamos, tivemos um foco e então tudo se abriu, as portas se abriram e fizemos assim um casamento não luxuoso, como muitos procuram fazer, mas foi dentro daquilo que nós queríamos, algo simples, num lugar bonito, durante o dia, e talvez a gente conte com mais detalhes isso em outras vezes, mas enfim, nos casamos, tivemos a certeza disso. Porém, após nos casarmos, como todo casal que ainda está se conhecendo, e no nosso caso principalmente, enfrentamos algumas dificuldades, né? Você quer falar? Com 6 meses de casado, eu tive na cadeira de roda, né? Pare para pensar, um casal com 2 meses e 21 dias, se conheceram, namoraram, noivaram e casaram, e aí 6 meses depois, em dezembro, lá pro dia 31 de dezembro, eu fui jogar bola, e aí eu tive uma tragédia, rompi o tendão de Aquiles, né? Tive esse rompimento ali no tendão, e eu vim a estar em cadeira de roda, e a Késia me empurrando para cima e para baixo na cidade, porque eu tive que ficar ali 3 meses com a perna totalmente engessada e a perna com um grau ali de 90 graus, porque teve que engessar totalmente, porque o rompimento foi geral, não ficou nem um fio ligado, né, do nervo do tendão. Então não podia romper, eles estavam só amarrados, fizeram a cirurgiazinha, como se fosse isso aqui, juntou, amarrou, e aí tinha que ficar dessa posição sem poder ter nenhum problema. E com isso, aconteceu algumas coisas, recém-casado, né, como nós contamos, e a gente passou por uma situação. Eu era um funcionário da prefeitura, mas um funcionário comissionado, e eu tinha que ser encostado pelo INSS,
Só que o INSS, naquela época, que era janeiro para fevereiro, ele estava de greve. E aí eu só vim conseguir ter esse auxílio depois de abril, né? Que eu vim conseguir ter esse auxílio. Mas e até lá, como é que faz? Tem que pagar aluguel. E aí vem aquele detalhe, mais uma vez o desejo, mais uma vez o sonho, né? Então, estava eu em casa, deitado em uma rede, com a perna para cima, e aí chega um moço, morava do lado de casa, o dono do aluguel, ele ficou passando na frente, não sei se vocês já passaram por isso, né? Ficou passando na frente lá da casa, passa para lá e para cá, passa para lá e para cá, e a Kézia, Cristian, a gente tem que pagar o aluguel, angustiada e tal, e a gente não tem dinheiro. E aí eu falei, tem sim, vai lá no banco e saca o dinheiro. Aí ela fez assim para mim, ó, regalou um olho desse tamanho, falou, como assim, se não tem um dinheiro lá? Conta a sua parte nesse ponto. Exatamente, como ele estava debilitado, assim fui eu para fazer esse milagroso saque de dinheiro, que na época foi bem significativo o valor, era exatamente o que a gente precisava para custear o aluguel daquele mês e ainda fazer algumas despesas para nosso lar. Foi impressionante. Foi ali que realmente eu comecei a conhecer o que era a palavra Deus proverá, Deus cuida. A partir do momento que você lança, né, lança sua fé, coloca sua fé em prática. E como um casal bem jovem e cristão, para mim naquela época foi um grande crescimento, né? Mas, queridos, a partir desse momento que a gente começou a viver alguns milagres, saímos da cidade que a gente morava, vivenciamos outros milagres que, se a gente for contar aqui, assim, vamos ficar horas e horas. Enorme. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho para a gente depois gravar um vídeo só falando sobre a nossa história. Exato. Tá? Que aí vocês vão ver que é uma história bem interessante, é um livro. É um livro de muita aventura, de muita tensão, de emoção, alguns sentimentos suspense, de fracasso. Né? Sentimentos de fracasso, mas nós vamos fazer vamos dizer assim, esse documentário com fotos, com apresentação, vai ser bem interessante. Exatamente. O que nós queremos apresentar aqui para vocês, que mesmo vivenciando os milagres que nós vivemos, houve algo ruim. Nesse sentido, porém, que trouxe muito aprendizado, como tudo na vida traz aprendizado. Nós começamos a nos distanciar de sonhos que eram nossos para passar a viver sonhos e projetos de outras pessoas. Né? Nós vivemos uma vida missionária e a partir desse momento que a gente começou a ir direcionado pelos sonhos dos outros, vocês vão para cá, vocês vão para lá, tem que fazer assim, 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 queridos, nós paralisamos a nossa vida. Nós simplesmente achávamos que era a vontade de Deus fazer aquilo que as pessoas diziam que nós tínhamos que fazer, porque se nós buscássemos a nossa liberdade, nós estaríamos contrariando a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso nos fez distanciar, paralisar, estagnar e ficar alienados em relação ao nosso crescimento. Foi aí que Deus nos enviou, nos deu o nosso filho, que também foi nosso primogênito, que foi uma criação, uma concriação daquilo que a gente desejava para mais ou menos 4 a 5 anos de casados, que a gente não queria ter antes, para que a gente pudesse dar esse tempo de crescimento no relacionamento. Isso, amadurecimento. Exato. E a gente se curtir também como casal, né? Então a gente teve esses momentos aí e logo o Richard nasceu, né? Dia 5 de junho de 2008. Né? Exato. Houve sim momentos muito bons, né? Que a gente viveu uma certa, vamos dizer, uma certa prosperidade, porém com os nossos pensamentos e liberdade confinados na vontade dos outros e não a nossa. A gente sentia lá no fundo que a gente não estava feliz, porque os nossos sonhos estavam estagnados. Daí veio o nosso filho e aquela alegria do primeiro filho e tudo mais. Mas daí vai ter outros momentos para a gente contar essa outra trajetória até o nosso segundo filho.
Mas ao chegar o nosso segundo filho, foram aí que nós começamos a enfrentar grande dor, uma adversidade terrível. Passamos até, podemos dizer, necessidades. E Christian começou a entrar no estado depressivo quando via que nós não conseguimos dar o básico para a dignidade de uma família. O nosso casamento estava entrando em colapso por causa disso, até que um dia o nosso menino, que estava na época com 5 para 6 anos, 6 anos, ele fez uma pergunta para o pai e um pedido, um desejo que ele queria. Ele queria algo, um brinquedo, alguma coisa que custava apenas R$5. R$5. Isso não está muito longe não, viu? Isso ali em 2014. R$5 e eu não tinha, eu estava saindo da depressão, fiquei 1 ano com depressão muito forte e só eu e a Kézia sabemos disso e meus meninos também. Então chegamos um momento ali que na hora que ele pediu para mim R$5, eu olhei assim e aí eu pensei, Deus, o Criador, não está pedindo isso para mim. Deus não está querendo isso de mim. Que eu cuide de outras famílias, que eu era pastor, né, eu pastoreava uma igreja, que eu cuide de outras famílias, que eu dê assistência em outras famílias, mas eu deixo desassistida a minha família. Eu deixo de pastorear a minha família. Meu menino me pediu muita coisa, ele não pediu algo de R$50, de 500, de R$5.000, né? Ele pediu R$5. Um brinquedo. E o pai não tinha condições de dar. Foi então que veio a sacudida. E veio então também o senso de prioridade, que trouxe à nossa mente de que a nossa família era o bem mais precioso e era por ela que nós devíamos batalhar. E nós olhamos um para o outro e eu disse a ele, olha, se tem um lugar que eu quero estar e focar, é no meu lar. É aqui que eu quero pastorear. E nós então decidimos realmente ser pais homeschoolers na época, né? Que então nossos filhos são alfabetizados em casa, né? Estamos com 3 meninos, um de 12 para 13 anos, um de 8, que vai estar fazendo amanhã, e o pequenininho de quase 2 anos. E veio esse senso de responsabilidade e de prioridade que nos fez olhar um para o outro e dizer, o nosso sacerdócio e nossa verdadeira missão, e que Deus quer que nós vivamos, está diante dos nossos olhos, que é o nosso próprio lar. E então foi quando o Christian foi realmente desbravar o mundo, foi lidar com o mercado de trabalho, né, fora do sacerdócio de igreja, para que então pudéssemos lutar pelos nossos sonhos. Isso, para começar a projetar e a sonhar. De ir para lá e para cá, isso. Né? Que a gente vivia assim, vamos para lá, vai para cá, vai para aquela cidade, vai para aquela outra, vem para cá, faz isso, faz aquilo outro. E com isso a gente parou de sonhar os nossos sonhos. Eu tenho inclusive uma expressão que eu falo que nós precisamos sonhar os nossos sonhos, para que os sonhos possam ser realizados, né? E se nós não sonharmos, não tem o que ser realizado. Essa é a verdade. Você precisa primeiro criar aqui. Então está na sua mente o que você deseja, o que você quer alcançar. Você primeiro cria aqui. E depois daqui, através da persistência, da continuidade do seu propósito, aquilo se tornará no equivalente físico. Mas você precisa primeiro trabalhar aqui. E veio então esse senso de decisão. Foi onde a nossa mente se renovou. E nós começamos a quebrar que eu posso dizer por mim, que foi uma das primeiras crenças limitantes da minha mente, onde eu pensava que se eu não tivesse cuidando de outras pessoas lá fora, ou dentro dessa missão eclesiástica, né, de cuidar de igreja, vamos dizer assim, eu estaria desagradando ao meu Deus. Foi aí que quebrou da minha mente essa ideia que eu tinha concebido através de uma imposição que colocaram na nossa mente. Eu comecei a pensar por mim. E juntos nós começamos a pensar por nossa família e tomar a decisão, que foi sair da zona de conforto para alcançar os nossos desejos.
começamos a experimentar uma mente livre para buscar conhecimento necessário para se viver uma vida abundante. Como diz até a própria Bíblia, né? Que no nosso caso é uma fundamentação nossa, que diz que nós devemos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa felicidade, que é a nossa alegria, que é lutar pelos nossos desejos e que não há nada de errado nisso. Afinal, nós temos uma vida para viver aqui, não é verdade? E foi então esse senso de decisão que nos ajudou a renovar a nossa mente e buscar o nosso ideal. Então, com isso, eu deixo aqui uma reflexão para você que está passando por algum momento que nós contamos aqui, chegou, e você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Eu te digo uma coisa, primeiro que vai acontecer, você precisa sair da zona de conforto ou de desconforto que você está vivendo. Né? Porque às vezes você acha que é uma zona de conforto, que você está estacionado nela, mas não é conforto, é desconforto. Aquilo não está sendo confortável, seu filho pede algo para você, ou se você não é casado, né? Você deseja algo ali que não é nem muito, mas você não encontra uma forma de adquirir aquilo. Ou seja, você deixou de sonhar e agora você não consegue realizar nem um ínfimo desejo, um desejo pequeno, um sonho pequeno. E esse é o nosso propósito com este canal. A gente te ajudar a sonhar novamente. Ajudar você não só a sonhar, mas os passos para que você possa realizar esses sonhos. Para que esses sonhos se concretizem na sua vida como tem se realizado na nossa. Exatamente. Okay? E o nosso propósito aqui com esse canal é encontrar pessoas que, assim como nós, querem buscar realizar os seus sonhos e alcançar aquilo que desejam no seu coração. Olhe para dentro de si, aquilo que arde dentro de você, que você sabe que é o que te traz alegria e você não realiza ou não busca realizar por medo de alguma coisa, por algo que bloqueou a sua mente. Nós estamos em busca de mulheres, de homens, de casais, de pessoas jovens que queiram batalhar por isso. Porque nós ainda não conquistamos tudo que a gente quer, mas podemos dizer que estamos nos sentindo já no começo dessa realização, porque hoje nós estamos felizes, já estamos conseguindo ter uma liberdade muito maior do que tínhamos outrora, estamos conseguindo colocar em prática coisas que nós não conseguimos porque vivíamos num aperto e aquilo trazia uma tristeza, uma angústia, desequilibrava o nosso lar. Talvez você esteja nessa situação que nós estávamos outrora e você quer lutar para que teus sonhos sejam materializados, para que os teus desejos se tornem materializados aqui nesse plano físico em que nós vivemos. Então, quer alcançar os seus sonhos, quer lutar pelos seus projetos, talvez você esteja sendo aí, nesse momento, assim como nós fomos sacudidos, estamos lançando para você o convite para que você saia da zona de conforto e assim sejam pessoas vencedoras. Bom, e o detalhe, nós precisamos entender que como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus que nós somos, nós não podemos nos conformar com o mundo como ele está. Nós não podemos nos conformar com a proposta que o mundo tem oferecido. Nós precisamos sair dessa zona de desconforto, eu não vou dizer de conforto não, de desconforto, que nós ficamos confortáveis dentro da zona de desconforto. E nós precisamos sair dessa zona. Porque assim, hoje nós vivemos em um mundo que ele te aprisiona, que ele te amedronta, ele te prende com medo, com desespero, com angústia e dizendo para você que você não pode, você não consegue, você não pode sonhar porque o mundo vai acabar, você não pode fazer isso porque o mundo está na pandemia, você não pode aquilo outro. Mas aí onde está o detalhe, não sei se vocês já observaram isso, os homens mais ricos do mundo aumentaram em 2020 de 30% a 40% a mais o seu rendimento financeiro. Você já parou para pensar em quanto a maioria das pessoas, que eu vou usar essa expressão, pobres, porque a pobreza maior ela está aqui.
pessoas pobres de mente, pobres financeiramente também, pessoas que deixaram de sonhar para viver tão somente o sonho dos outros, elas não pararam para observar que esses homens milionários, esses homens cheios da grana, multiplicaram, o seu rendimento aumentou 40%. Então, você para pensar, se uma pessoa tinha 10 mil, naquele ano, 2014, ele foi para 14 mil. Se o cara tinha 1 milhão, foi para 1 milhão e 400. Ou seja, aumentou 40% a renda financeira dele. Então, há dificuldade, há problemas, sim. Mas os problemas, eles nos mostram a solução. Eles não devem nos mostrar momentos que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos ver os problemas e procurar uma solução para resolver aquele problema. É assim que pessoas que vivem uma vida transformada, uma mente transformada e abundante, elas pensam. Ok? Exatamente. Então, queridos e queridas, todas as pessoas que estão aí conosco, que chegaram até aqui nesse momento desse vídeo, nós queremos dizer que a Academia Vida Exemplar, ela veio com o propósito de juntos buscarmos conhecer, porque vai ser necessário nós trabalharmos, vai ser um trabalho prazeroso e um trabalho de conhecimento e estudo. E nós estamos reunindo aqui todo o nosso esforço de estudos para trazer para você o conhecimento que você precisa para alcançar uma vida bem-sucedida em todos os aspectos. Como nós dizemos, é uma academia, a Academia da Vida Exemplar. Nós queremos que você alcance uma vida exemplar e que você possa ser usado para também conquistar mais vidas, para que outras vidas também, assim como você é e às vezes nem sabe, uma pessoa exemplar. Podemos te chamar assim de exemplar? É isso que nós queremos oferecer para você. Quer caminhar conosco? Nós vamos aqui te levar no caminho, passo a passo. Ou seja, no caminho, passo a passo. Ok? Então, rumo ao quê? Ao seu sonho. Qual que é o seu sonho? Você que vai dizer. Então, nós vamos te ensinar aqui como que nós vamos projetar isso, vamos trabalhar essa forma, nós vamos trabalhar assuntos voltados à família, voltado a finanças, voltado a dinheiro, sim, profissional, ok? Então, que isso possa fazer parte do seu propósito de vida. A partir de hoje, comece a pensar que você tem que aprender a mudar sua mente para que você possa viver uma vida abundante, uma vida exemplar. E não importa, hein? Pense nisso. Não importa a situação que você se encontra hoje, não importa. Seja qual for a crise, dificuldade e adversidades. Lembre-se de uma coisa, as adversidades provocam algum tipo de caos na nossa existência para que possamos sair dessa zona de conforto e lutar e ter a coragem necessária e fonte de inspiração, que é isso que queremos trazer para você, para que tu alcances esta vida exemplar, que é a proposta deste canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, o Criador, ou no que você acredita, nós não sabemos. Eu sei que você acredita em alguma coisa, então que Deus abençoe você e que o Criador te acompanhe. Até mais, vida exemplar. Vida exemplar.